movimento em nada era inferior ao outro braço. Evidentemente, a neurofisiologia oferece explicações que merecem toda a atenção, sabendo-se que a ciência cumpre esclarecer, buscando as causas através de investigações quase sempre muito árduas. Todavia, é preciso bem discernir, uma vez que, como visto, numerosos casos há em que as hipóteses formuladas pelos cientistas que não vêm além do véu dos neurônios materiais, simplesmente não condizem com a realidade. E se podem explicar um aspecto do fenômeno, não o conseguem em relação ao outro. Haja vista, por exemplo, o que acontece com os hemiplégicos, cujas sensações subjetivas podem apresentar-se suscetíveis de serem até plausivelmente interpretadas à luz da neurofisiologia, mas, ao se amplificarem, se presentes as necessárias condições, já indicam claramente a existência de um corpo espiritual íntegro, a refletir-se no sistema nervoso e a construir a impressão de que o corpo físico não apresenta qualquer anormalidade fisiológica. De qualquer forma, o significativo repertório de casos comprovados por pesquisadores de ilibada reputação autoriza sejam esses fenômenos ligados à sensação de integridade, sensação de presença dos chamados membros fantasmas, arrolados, com o devido cuidado, entre os meios de demonstração científica da existência do perispírito. Percepções extracorpóreas. Percepções extracorpóreas são as percepções que certos sujeitos conseguem obter, estando fora do corpo físico. Refere-se, especialmente, aos casos de desprendimento e de desdobramento. Se as ocorrências de duplicação corpórea visível servem como prova objetiva da existência do perispírito, uma vez que, como visto, só são possíveis devido ao suporte que este oferece à aparição traço, as que dizem com a possibilidade de o sujeito ver ou sentir o que se passa na dimensão espiritual, durante o desprendimento ou desdobramento, já podem ser aceitas como uma prova subjetiva. Com efeito, nesses processos em que se verifica a emancipação do espírito, como escreve Kardec, este, em estado de independência, tem a sua percepção significativamente ampliada e, ao descrever seus contatos e impressões, só a ser muito claro na identificação dos espíritos e lugares, não deixando dúvidas sobre as características que marcam os personagens espirituais que vêm, às vezes, em pontos bem distantes. Essa percepção nítida dos espíritos, presente em experiências que se registram continuamente, em todos os lugares, comprova também a existência do corpo espiritual, instrumento de presença e comunicação, sem o qual nenhum espírito pode perceber ou ser percebido. Vidência. A vidência comparece como uma faculdade especialmente propícia à comprovação da realidade do espírito, não só por ser muito comum, entre médiuns espíritas e não espíritas, como, em casos de sensibilidade mais avançada, ensejar percepções e relatos claros e minuciosos. Tais relatos, coincidentes entre si, em todos os lugares e em quase todos os tempos, mostram que os espíritos se apresentam como se encarnados estivessem, com todas as suas características físicas e psicológicas, de modo a não deixarem dúvida sobre sua identidade. E isso, obviamente, só se verifica porque existe o perispírito a plasmar formas ou aparências, possibilitando a interação da alma com o meio que diz com sua condição evolutiva. A percepção que a vidência propicia guarda muita semelhança com a que acontece em estado de desprendimento ou desdobramento, mesmo porque o processo apresenta claras linhas de identidade. O sinal diferencial, todavia, está no fato de que, embora na vidência comum se verifique, de ordinário, um leve tipo de desprendimento, não é preciso que o médium, e assim o é, porque, descrevendo o mundo espiritual, não deixa de fazer o papel de intermediário entre os dois planos de vida, chegue, propriamente, ao estado de transe, como acontece nos casos de efetivo desprendimento e de desdobramento consciente.
Importante é que se trate de valiosas vias de acesso e intercomunicação com o mundo espiritual, servindo bem à demonstração da existência do psicossoma, impondo-se, ainda, considerar que essa percepção dos espíritos desencarnados pelos encarnados deve-se, afinal, ao contato de perispírito a perispírito, que entre eles realiza. 6. O duplo etérico. O corpo denso organiza-se tendo como fonte modeladora o perispírito, cujas linhas de força servem, depois, à sua sustentação biológica. Já desde os primeiros instantes da reencarnação, o perispírito do reencarnante, como se sabe, passa a servir de suporte ao embrião, que se desenvolve graças, em grande parte, aos recursos oriundos do estoque de energia vital da mãe. À medida que se desenvolve e se aprimora fisiologicamente a estrutura corpórea, a informação, sob o impulso automático do perispírito do reencarnante, contingentes de energia vital ou bioenergia, também qualificada como princípio vital, resultado da ação do corpo espiritual sobre os elementos físicos, Emmanuel, não só são canalizados à consolidação do novo organismo, como são aglutinados em uma outra estrutura que vai servir de verdadeiro reservatório de vitalidade, necessário, durante a vida física, a reposição de energias gastas ou perdidas. É o chamado duplo etérico. O duplo etérico, também mencionado como corpo etérico, parece mais uma duplicação do corpo físico que do perispírito, propriamente, mas como ele se organizaria simultaneamente, aglutinando-se no campo ensejado pelo psicossoma, comparece melhor como uma sua extensão ou revestimento, ainda que em caráter provisório, ao menos, em se tratando de espírito encarnado na Terra. Os termos extensão e revestimento são aqui aplicados num sentido didático, pois, em verdade, perispírito, duplo etérico e corpo físico interpenetram-se dinamicamente, distinguindo-se aos olhos dos espíritos superiores por sua qualidade energética e densidade. Com a desencarnação, essa estrutura se desintegra com a própria organização física, perdendo, pois, o perispírito, em grande parte, essa túnica de vitalidade, essencial para o equilíbrio espírito-corpo. De feito, segundo se compreende, e através do duplo etérico, com seus recursos vitais disponíveis, catalogados por André Luiz, em seu conjunto, sob a denominação genérica de emanações neuropsíquicas, que os centros de força do perispírito, compondo um complexo sistema de redes de intercomunicação e interação energética, sustentam a organização somática, possibilitando que cada célula física receba da respectiva célula psicossômica, sua matriz anatômica e fisiológica, a energia necessária à sua sustentação. Isso, aliás, vem de certa forma a confirmar o sustentado pela tradicional doutrina vitalista, segundo a qual há um princípio vivificador do organismo material, irredutível ao domínio físico-químico. Daí, a importância fundamental do duplo etérico na conservação da vida orgânica. O equilíbrio fisiológico reflete a harmonia que reina no cosmo, observa Lacerda de Azevedo, e o corpo etérico tem por função estabelecer a saúde automaticamente, sem interferência da consciência. Distribuindo as energias vitalizantes pelo corpo físico, ele cuida para que as funções vitais permaneçam equilibradas e o conjunto corporal conserve seu equilíbrio harmônico. Promove, assim, as cicatrizações de ferimentos, a cura de enfermidades localizadas, etc. Tudo indica, a propósito, que a carga de energia vital contida no duplo etérico condiciona, basicamente, a maior ou menor longevidade do ser humano, ainda que não possam deixar de ser considerados fatores como a hereditariedade, as diminutas mas efetivas reposições de energia via respiração e alimentação e outros que possam, eventualmente, compor o esquema kármico de cada reencarnação. E como energia vital neuropsíquica, que o duplo etérico retém e distribui a todas as células, pela ação dos centros vitais, parece guardar relação com o ectoplasma,
pode-se afirmar que a predisposição maior ou menor ao fornecimento deste, para a produção dos diversos efeitos de cura ou, simplesmente, demonstrativos da sobrevivência espiritual, diz com a própria quantidade de energia armazenada pelo duplo etérico. É bem possível, escreve Jorge Andrea, que esse campo energético forneça boa parte do ectoplasma, substância que se completaria com outros elementos da organização física, principalmente o trifosfato de adenosina ATP, resultante do ciclo bioquímico específico de Krebs. É preciso que se diga que o ectoplasma, para completar a sua estruturação, necessita arrecadar substâncias nos reinos da natureza, mineral, vegetal e animal. Supõe-se, então, que os médiuns dedicados à cura e os aptos à produção de fenômenos ectoplásmicos particularmente ostensivos, já trazem, em seu duplo etérico, reserva maior de energia. E se compreende, também, como uma vida na carne pode, eventualmente, ser prolongada, como mostram inúmeros relatos, bem conhecidos, aliás, dos espíritas brasileiros. Em caso de necessidade de prolongamento da vida física, por razões especiais, avaliadas pelos espíritos superiores, surge o revigoramento fisiológico, graças a uma suplementação de recursos no duplo etérico da pessoa contemplada com tal benefício. E isso acontece pelo aproveitamento do ectoplasma fornecido pelas diversas fontes, devidamente preparado pelos espíritos responsáveis, para que, por processo dos mais complexos, possa servir de eficiente suprimento vital. Uma estreita relação existe, pois, entre o duplo etérico e o corpo denso. A deficiência de energia em um repercute diretamente no outro, com nítida queda de vitalidade. E, ao contrário, o revigoramento do primeiro resulta na revitalização do segundo. O duplo etérico ainda deve ser mais bem estudado, mas há evidências de que sua ação pode ser muito mais ampla do que hoje se admite. Por exemplo, já por constituir, basicamente, um aglomerado de energia neuropsíquica, no dizer de André Luiz, tudo indica que seja de fundamental importância o seu papel nos fenômenos de exteriorização da sensibilidade, como agente condutor de estímulos em direção ao sistema nervoso. Nessa linha, pode também ser lembrado o fenômeno da insensibilização causada pelos anestésicos químicos ou provocada por meios outros, como os empregados nas cirurgias espirituais, na acupuntura e nos próprios processos hipnóticos. A insensibilidade resultaria de um bloqueio induzido fisicamente, parcial ou não, localizado ou não, na passagem de energia do duplo etérico para o corpo, com a possibilidade, até, de um afrouxamento dos próprios liames perispiríticos, que, no caso de anestesia geral, poderia até mesmo favorecer o seu desprendimento. Um outro efeito que mostraria bem a relação corpo e duplo etérico é o que se verifica em casos de materialização completa, quando, por exemplo, qualquer agressão ao corpo materializado repercute imediatamente no corpo denso do médium, chegando, às vezes, a produzir ferimentos ou marcas dolorosas. Nesses fenômenos de repercussão, o fluxo do ectoplasma, do duplo etérico do médium ao psicossoma do espírito em materialização, revestindo e possibilitando-lhe expressão física, pode também servir de via aos estímulos oriundos de eventuais ofensas à forma materializada, produzindo os efeitos citados no corpo do médium que, de resto, a energia vital que sustenta o universo celular é a que também diz com o ectoplasma. Esses efeitos, aliás, lembram os fenômenos de estigmatização, em que o duplo etérico do médium é influenciado por tais ações mentais que a fisiologia se altera, tecidos podem se romper, feridas aparecer e o sangue fluir, para, passado o momento de influenciação, restabelecer-se o estado de normalidade anatomofisiológica, com o pleno equilíbrio entre perispírito, duplo etérico e corpo. Em verdade, praticamente todos os chamados efeitos físicos,
magnificamente definidos no sistema kardeciano, por dependerem, basicamente, do ectoplasma, guardam relação com o duplo etérico, cujas propriedades e funções são ainda muito pouco conhecidas. O duplo etérico, denominado, ainda, corpo vital, duplo ou corpo etéreo, biossoma, corpo ódico, corpo bioplásmico, etc. É conhecido desde épocas remotas. Os hindus já o designavam como Pranamaya Kusa, veículo de prana, passando a ser, desde o início do século passado, alvo da atenção de renomados cientistas europeus. Entre os autores, geralmente as informações ou estudos a respeito têm sido escassos, ainda que, nos últimos tempos, tenham surgido, em maior números, títulos que tratam do tema. Mas, já por falta de mais informações mediúnicas, e os espíritos, obviamente, sabem das razões já por se tratar de assunto em plena investigação, a verdade é que, a rigor, ainda não se estabeleceu concordância desejável em torno de matéria tão importante como essa. Os clássicos, em grande parte, ativeram-se a uma conceituação ampla do perispírito, usando, até mesmo, às vezes, a expressão duplo etéreo, para designar o corpo espiritual. Nos tempos atuais, entre os espíritas, começou-se a prestar mais atenção à existência de tal estrutura, principalmente depois que o espírito André Luiz, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, trouxe notícias a respeito. Deveras, em comentário acerca de um trabalho mediúnico, o assunto foi assim enfocado pelo notável instrutor espiritual. Com o auxílio do supervisor, o médium foi convenientemente exteriorizado. A princípio, seu perispírito ou corpo astral estava revestido com os eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecidos aqueles, em seu conjunto, como sendo duplo etérico, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que, por isso mesmo, não conseguem maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração, tanto quanto ocorre ao instrumento carnal, por ocasião da morte renovadora. Essas e outras informações têm atraído, cada vez mais, o interesse dos estudiosos para as memoráveis investigações realizadas pelos metapsiquistas europeus, nas primeiras décadas do século XIX. Com efeito, Albert de Rochas, antigo diretor da Escola Politécnica de Paris e o grande pioneiro da metapsíquica experimental, Hector D'Urville, e Hippolyte Baraduc, destacado estudioso da força vital e da fotografia das formas pensamentos, construtor do revolucionário biômetro de Baraduc, para o registro das emanações energéticas do corpo humano, Élie Franck, Charles Lancelin, Charles Richet, Gustave Gelée, Ernesto Bozano e outros destacados homens de ciência, com suas pesquisas e obras, dando passos gigantescos para o seu tempo, contribuíram notavelmente para o conhecimento da natureza espiritual do homem. Os experimentos de Rochas, D'Urville, Baraduc, Lancelin e Élie Franck, especialmente, repercutem até hoje e servem, indubitavelmente, de estímulo para novos avanços. Operando com sujeitos passivos, de alta sensibilidade, que eram levados a estados profundos de hipnose, e apoiando-se, como método de controle, em videntes comprovadamente idôneos em outros sujeitos, igualmente hipnotizados, examinando, ainda, as correlações existentes entre os resultados que eram obtidos por outros grupos ou por intermédio de outros sujeitos, com assistentes também diferentes. Esses cientistas conseguiram detectar uma outra estrutura, a destacar-se do corpo físico como um fantasma exteriorizado. De Rochas teria sido pioneiro a conseguir tal exteriorização, relatando suas experiências na célebre obra Exteriorização da Sensibilidade, editada no Brasil pela Edicel, em 1971. Hector D'Urville, particularmente, Le fantôme des vivants. Depois de sucessivas experiências, concluiu que esse fantasma,
ligado ao corpo por um cordão de substância muito tênue, era portador da sensibilidade do sujeito em transe. Lembrando as teorias existentes a respeito de duplos, denominou o corpo ódico ou duplo etérico. Consta que, prosseguindo em suas investigações, D'Urville teria chegado a verificar que um outro fantasma, permanecendo, de sua vez, ligado a este, também exteriorizava-se do primeiro, por um cordão fluídico. Estimulando essas formações, segundo as indicações dos assistentes, teria constatado que a luminosidade e a sensibilidade do primeiro fantasma teriam passado para o segundo, aceitando, então, a ideia de que se tratava do corpo astral, citado já por outros pesquisadores. Essas experiências vinham confirmar descrições anteriores de médiuns célebres, como Frederick Alf, 1801, a célebre vidente de Prevost, Daniel Douglas Home, 1833 a 1886, Eusapia Palladino, 1854 a 1918, e tantos outros. E há, aliás, passagens particularmente notáveis, como a citada pelo Dr. Justinus Kerner, 1786 a 1862, que se tornou famoso pelos trabalhos feitos com Fraunhofer. Antecipando revelações, e referindo-se ao princípio de vitalidade nervosa, informava médium que por meio dessa substância, a alma entrava em relação com o corpo e o corpo com o mundo, asseverando mais. Por esse intermediário, os espíritos que se acham em uma esfera média são colocados em condições de atrair esses materiais atmosféricos que lhes conferem o poder de se fazer ouvir dos vivos, de interromper as leis da gravidade ou de mover objetos inertes. Quando uma pessoa morre em estado de grande pureza, não arrasta consigo nada do princípio de vitalidade nervosa. É por isso que os espíritos felizes, que não estão impregnados dessa vitalidade nervosa, não podem aparecer aos vivos nem deles se fazer ouvir, nem tocá-los. Após as investigações empreendidas pelos metapsiquistas citados, experiências surgiram que lhes conferiram maior valor ainda. Relata Bozano que no Instituto de Investigações Psicológicas, fundado pelo Dr. William Bernard Johnson, em Reno, Nevada, EUA, importantes experimentos foram levados a efeito por equipe comandada pelo Dr. Vaches, daquela instituição, em torno da existência de um duplo do corpo. Na ocasião, com base em sugestão da professora Gaskell, a autora de What is Life? Que é a vida? Foram realizadas experiências com insetos e pequenos animais, alcançando-se resultados realmente surpreendentes. A professora Gaskell sustentava que os átomos físicos que constituem o organismo de qualquer criatura viva são interpenetrados por um elemento vital, uma certa vida, aos quais se deve a organização dos seres vivos. Essa nova unidade ou essência, não possuindo as propriedades físicas do átomo, não entraria nas combinações atômicas e, consequentemente, não poderia formar combinações químicas, mas permaneceria intra e infratômica e, na hora da morte, se desprenderia do sistema atômico que ela havia organizado e vitalizado. E na citada obra, a cientista convidava seus colegas, físicos e químicos, que dispunham de laboratório, para procederem a experiências cruciais sobre esta questão, consistindo em provocar a morte e aplicar, ao mesmo tempo, métodos aptos para medir, registrar e assinalar, por qualquer modo, a quantidade de vida que teoricamente deveria escapar-se de um organismo vivo, isto é, de um sistema atômico, durante a crise da morte. Aceitando a ideia, o Dr. Vaches e seus colaboradores, com base no princípio de que, havendo um elemento vital, seria possível fotografá-lo, imaginaram métodos e aparelhos minuciosamente descritos. Boletim do Instituto, outubro, 1933, graças aos quais, os experimentadores efetivamente conseguiram obter fotografias de formas fantasmais bem definidas,
determinadas por algo que se separa do corpo no momento da morte. Essas formas reproduziam exatamente o corpo físico do qual emanavam. Embora trabalhando com pequenos seres vivos, os resultados foram altamente significativos. Por exemplo, trabalhando com um grilo dos campos, e um equipamento fotográfico, acionado no momento de sua morte, conseguia registrar a presença de um grilo fantasma superposto ao cadáver do inseto. Resultados como este foram, também, obtidos com ratos e rãs. O que de mais sugestivo há nas experiências em apreço, observa Bosano, reside neste fato, quando os experimentadores, no fim de certas experiências, conseguiram restituir a vida ao animalzinho iterizado, verificaram que a chapa fotográfica não fora impressionada. Ao contrário, quando a chapa havia fixado o fantasma fluídico do animalzinho morto, os experimentadores se esforçavam em vão para restituir a vida ao animal sacrificado, para o que nunca deixaram de recorrer a injeções de adrenalina. Ao final, os experimentadores chegaram à convicção de que durante a crise da morte do corpo físico escapava um corpo espiritual, inferindo, logicamente, que aquilo que se verifica nos animais pertencentes às formas inferiores da vida, deve evidentemente verificar-se também nas formas superiores da vida, inclusive a espécie humana, e que os mesmos resultados devem ser obtidos, o que parece incontestável. Experiências semelhantes foram relatadas por Raoul Montandon, em sua obra De la bête à l'homme. Do Animal ao Homem, publicada na Suíça, em 1943. Tais pesquisas, informa J. Herculano Pires, encontram-se minuciosamente descritas no capítulo Sobrevivência Animal. Várias fotografias batidas com filmes sensíveis à luz infravermelha, de grupos de gafanhotos e insetos mortos com éter, revelavam ao lado dos animais mortos uma sombra semelhante ao corpo morto, enquanto ao lado dos que não haviam morrido, mas estavam em estado letárgico, não aparecia a mesma sombra, observa o autor. Nesse capítulo, aliás, como lembra Herculano Pires, reportando-se a fotografias ocasionais ou conseguidas em sessões mediúnicas experimentais, os anais espíritas apresentam um impressionante volume de casos significativos, cercados de todos os recursos de garantia da autenticidade do fenômeno. Nos tempos atuais, por sua inegável importância, ainda repercutem as experiências realizadas pelos russos, com base nas descobertas do casal Kirlian, relativas à fotografia de alta frequência. Na década de 1960, cientistas dedicados às pesquisas sobre os fenômenos de bioluminescência, revelados pela câmera Kirlian, e elas aconteciam em diversas universidades e institutos soviéticos, fizeram importante descoberta. Fotografando uma folha de uma planta, num campo elétrico de alta frequência, constatavam que, além de uma luminescência que aparecia ao redor de suas bordas, uma aura faiscante e colorida existia, espalhada por toda a extensão da folha, uma massa de luzes cintilantes, mostrando aqui e ali, clarões vívidos e brilhantes. Cortando, a seguir, uma parte dessa mesma folha, o padrão de energia de toda a folha permanecia inalterado, como se a folha permanecesse inteira. Ficava, assim, evidente que o fantasma do pedaço cortado continuava emitindo energia. Pouco depois, como informam Sheila Ostrander e Lynn Schroeder, as citadas jornalistas e pesquisadoras americanas, que visitaram a Bulgária, a Checoslováquia e a União Soviética, de então, estudando, especialmente, os programas de pesquisas que se desenvolviam em Alma-Ata, na conceituada Universidade de Kirov, Cazaquistão. Biologistas, bioquímicos e biofísicos, acoplando um imenso microscópio ao equipamento dos Kirlian, viram, na silenciosa descarga de alta frequência, o duplo vivo de um organismo vivo em movimento, aparentando uma espécie de constelação elementar, semelhante ao plasma, feita de elétrons e prótons ionizados, excitados, e possivelmente de outras partículas,
não aparecendo, porém, como constituído só de partículas, e mostrando ser todo um organismo unificado, atuando como unidade e, como tal, emitindo os próprios campos eletromagnéticos, representando a base de campos biológicos. Em 1968, anotam as pesquisadoras, citando fontes certas, os doutores Ilyushin, V. Grichenko, N. Vorobev, N. Chomsky, N. Fedorova e F. G. Badulin anunciaram o seu descobrimento. Todas as coisas vivas, plantas, animais e seres humanos, possuem não só um corpo físico, constituído de átomos e moléculas, mas também um corpo energético equivalente, a que dão o nome de corpo do plasma biológico. A ideia, aliás, da existência de um bioplasma sustentador dos processos biológicos, não era nova entre os russos. Segundo Ilyushin, já em 1944, seu colega V.S. Grichenko, antes mencionado, levantou a hipótese de sua presença nos organismos vivos, parecendo até ser um quarto estado da matéria existente nos seres vivos. Experiências que se seguiram mostraram que, quando cortada parte do corpo físico de um ser vivo, o corpo bioplasmático subsiste, inteiro e claramente visível num campo de alta frequência e que, também, quando o corpo energético desaparece, a planta ou o animal morre. Concluíram, então, os cientistas, que a bioluminescência visível nas fotografias de Kirlian é causada pelo bioplasma e não pelo estado elétrico do organismo. O que leva a conjecturar que se a aura registrável por meio da Kirliangrafia pode ser semelhante ao chamado efeito corona, campo eletromagnético apresentado por todo o corpo que contém energia, visível, às vezes, e até fotografável, e entendido como produto de radiações puramente físicas. Como já notado, esse efeito não seria, todavia, produzido só pela energia do corpo biológico em si, mas, principalmente, como evidenciam as experiências com estruturas vivas, tiradas algumas de suas partes pelo dinamismo in situ ao duplo etérico, também de natureza física, sustentado, naturalmente, pelas forças fundamentais do perispírito, ou da protoestrutura psicossômica, nos reinos infraluminais, o que representa, em si, sem dúvida, tema fascinante e desafiador, decisivo que é para o conhecimento dos princípios essenciais que regem a vida. Registre-se que os pesquisadores da antiga União Soviética trabalharam muitas vezes com o momento da morte. Por ocasião da morte do corpo físico de uma planta ou de um animal, os russos viram fagulhas e clarões do corpo bioplasmático arremessando-se, pouco a pouco, ao espaço, nadando para longe e desaparecendo. Gradativamente se dissipava toda e qualquer luminescência proveniente da planta ou do animal mortos. Entre mentes, detectores à distância do campo biológico continuavam a detectar campos de força pulsantes do corpo morto. Esses resultados obtidos pelos cientistas soviéticos guardam relação com os alcançados pelos suecos, a partir de 1972. Relata, a propósito, Carlos de Brito Embaçaí fato constatado por uma equipe sueca, em um desses aparentes acasos que abrem novas portas para o conhecimento. Trabalhava com um moribundo no qual havia instalado um espectrógrafo com um dispositivo de dinamômetro acoplado a um osciloscópio, para as devidas leituras. O osciloscópio registra as variações do campo orgânico, idêntico ao que as UTI e CTI dispõem, a fim de localizar a vida do paciente. O dinamômetro mede a variação do peso do campo gravitacional, no caso, o da pessoa em quem se tem instalado a aparelhagem. Examinando os registros, o que se pôde notar é que, exatamente, no momento do trespasse, o paciente perdeu um campo cujo peso correspondia a 2,2 decagrama à força. Contudo, o campo bioenergético declinante que estava sendo detectado pelo osciloscópio continuava se mostrando ativo no cadáver. Com isso,
evidenciam-se duas coisas consecutivas. O dito campo de vida abandonou o corpo no momento do desencarne, mostrando que ele independe das funções celulares orgânicas que continuam ativas no corpo sem vida, e incapazes de o dotarem dela como ocorria antes. Essas investigações russas e suecas, nos momentos de morte, aliadas a informações e resultados alcançados por outros pesquisadores e estudiosos, sugerem que, na desencarnação, com o desligamento do perispírito, grande parte da energia vital contida no corpo etérico ainda permanece no cadáver, liberando-se pouco a pouco, e, às vezes, antes de diluir-se, adensando-se em suas proximidades, uma parcela reintegra-se, desde logo, no todo, e uma outra parte permanece com o próprio perispírito, que utiliza, em sua interação com o meio, enquanto necessário. Esse contingente de plasma físico que permanece agregado ao perispírito, em maior ou menor quantidade, de acordo com a evolução do espírito, dilui-se à medida que a alma se sensibiliza e se distancia das necessidades físicas. Mas ao lado das pesquisas realizadas pelos cientistas suecos e do extinto bloco soviético, impõe-se não deslembrar, por sua indiscutível importância, as já mencionadas experiências de Harold Saxton e seus colaboradores, entre os quais a FSC Northrop e Leonard J. Ravitch, em torno da provável existência de campos eletrodinâmicos vinculados às organizações biológicas. A propósito, revela Guimarães Andrade, após meticulosa pesquisa que, já em 1935, portanto antes das descobertas do casal Kirlian, Bohr e Northrop já publicavam um artigo em que tratavam de uma teoria eletrodinâmica da vida. The Electrodynamic Theory of Life, Quarterly Review of Biology, 10 to 322-333. Sugerindo que os seres vivos devem ser considerados sob o ponto de vista eletrodinâmico. Depois disso, inúmeros trabalhos foram publicados por Bohr e seus colegas, com resultados que apontavam firmemente a favor da mencionada teoria eletrodinâmica da vida, atraindo centenas de comunicações da classe científica, valorizando seu esforço. O relato mais completo dessas investigações foi publicado em 1972, com edição da obra Blueprint for Immortality, em que Bohr explica minuciosamente os métodos usados para a obtenção de medidas dos campos elétricos, por ele previstos e encontrados em todos os seres vivos, desde as bactérias, sementes, ovos, vegetais, animais e até em seres humanos, informa o professor Andrade. Outros cientistas teorizaram a respeito desses campos de força, detectados fisicamente, entre eles, na França, J. Berer, e na Inglaterra, J. W. Campbell e G. D. Osserman, que os denominou campos M, de morfogênese, referindo-se ao ser humano, e campos B, de behavior, aludindo ao comportamento animal. Todavia a tese de Bohr e seus colegas, mesmo porque baseada em dezenas de anos de experiências, mostrando a efetiva existência dos campos vitais, Fields of Life, é a que mais alcança repercussão, atraindo justo respeito do mundo científico. Essas investigações todas dizem da existência de uma estrutura com inúmeros pontos, projeção do corpo espiritual, em que o fluxo de energia vital surge mais acentuado. A respeito, opina Jorge Andrea, seria um campo de energias muito mais desenvolvido que o da zona física, cujo trabalho e estrutura mais avançada permitiriam orientação e proteção nos esquemas fisiológicos das células, tecidos e órgãos. Portanto, a zona que assim se revela, não seria propriamente o perispírito, mas consequência de suas irradiações e mesclagem com aquelas da matéria. Esta zona de energias esfuziantes, mesmo após a morte do indivíduo, quando o próprio perispírito já se deslocou com a organização espiritual do corpo físico, por algum tempo ainda persiste como resultado da existência de uma zona intermediária, entre perispírito e matéria, o duplo etérico.
com tendência a desaparecer também, tal qual acontece com o processo de cadaverização das células físicas. Entretanto, o tempo necessário para a dissolução do duplo etérico não estaria relacionado ao das células físicas, suas variações estariam ligadas à evolução do ser. Em conclusão, as informações já disponíveis asseguram a existência de um campo energético mais adensado, que serve de ligação entre as estruturas perispirítica e somática, interpenetrando-se com ambas. Esse campo, o chamado duplo ou corpo etérico, é o grande aglutinador de energia vital e sustenta o corpo físico sob o influxo das forças oriundas do corpo espiritual, mostrando inúmeros pontos, dos quais emana a energia vital, que, por sua qualidade, é mais detectável que a energia perispirítica, força matriz, propriamente. Esses pontos energéticos, que podem ser relacionados com os pontos de acupuntura e outros por sua disposição, formam microcentros de força vital, os campos de vida, os quais, todavia, apenas refletem o comando dos núcleos energéticos do perispírito, regidos pelos 7 grandes centros vitais, já citados, mesmo porque, com o PT presente, o duplo etérico só existe em função da sustentação perispirítica. 7. O corpo mental. Poucos são os autores espíritas que tratam do duplo etérico, menor é a quantidade dos que se referem ao chamado corpo mental, denominação dada pelo médico e pesquisador francês Hippolyte Baraduc a uma estrutura que conseguir isolar, e depois fotografar. Informa seu colega Antônio J. Freire. O Dr. Baraduc, de Paris, que consagrou sua vida à fotografia do pensamento, tinha muitas e muitas vezes obtido sobre a placa sensível a reprodução de um fenômeno particular, consistindo num globo luminoso envolvendo o cérebro da pessoa fotografada. Visto a sua localização constante e invariável, julgou que este globo devia ter relação com o trabalho cerebral, com a produção do pensamento e, daí, por uma espécie de intuição presciente, denominou o corpo mental. Segundo André Luiz, em lição transmitida por Francisco Cândido Xavier, o corpo espiritual retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. E o corpo mental seria o envoltório sutil da mente. Trata-se, como se vê, não só de um tema muito complexo, como bem pouco conhecido ainda. Atento a isso, é que o citado autor anota no trabalho em que busca pincelar a respeito. O corpo mental, assinalado experimentalmente por diversos estudiosos, é o envoltório sutil da mente, e que, por agora, não podemos definir com mais amplitude de conceituação, além daquela com que tem sido apresentado pelos pesquisadores encanados, isto por falta de terminologia adequada no dicionário terrestre. Por ora, ao que parece, pelo pouco que efetivamente se sabe a respeito, pode-se apenas estabelecer que o corpo mental guardaria direta relação com a alma, fonte do pensamento, podendo comparecer como uma espécie de estrutura vibratória diferenciada no campo perispiritual, sem uma forma definida propriamente. Nessa direção, seria possível conjecturar que a notável construção de André Luiz, envoltório sutil da mente, referir-se-ia, de fato, a um campo específico a envolver a alma, matriz psíquica, resultado de sua projeção. Compreender-se-ia, então, que realmente o campo mental, de certa forma, presidiria a formação do corpo espiritual, pois, ao influxo da alma, expandir-se-ia em campo perispirítico, sem, contudo, deixar de mostrar-se diferenciadamente, na estrutura perispiritual irradiando vida e sustentação. À medida que a alma evolui, quintessenciam-se, obviamente, suas projeções, com o natural apuro do corpo mental e do corpo perispirítico. 8. A aura. A aura humana, psicosfera ou fotosfera psíquica, termos criados pelo espírito André Luiz, ou fotosfera humana, expressão empregada por Leon Denis,
É um campo resultante de emanações de natureza eletromagnética, a envolver todo o ser humano, encarnado ou desencarnado. Reflete, não só sua realidade evolutiva, seu padrão psíquico, como sua situação emocional e o estado físico, se encarnado, do momento. Espelha, pois, o ser integral, alma, perispírito, duplo etérico, corpo. No desencarnado, obviamente, é apenas o reflexo da alma e de seu perispírito. Tem sido descrita como uma projeção de forma ovoide, circundando o corpo e mostrando inúmeros aspectos cromáticos, em constante dinâmica variação. A respeito, leciona André Luiz, por Francisco C. Xavier. Articulando, ao redor de si mesma, as radiações das sinergias funcionais das agregações celulares do campo físico ou do psicossomático, a alma encarnada ou desencarnada está envolvida na própria aura ou túnica de forças eletromagnéticas, em cuja tessitura circulam irradiações que lhes são peculiares. A aura, do latim, aura, brisa, sopro, é conhecida desde tempos imemoriais. Referida pela primeira vez no século XIX, quando o famoso químico alemão Carl von Reichenbach, 1788 a 1869, descobriu radiações originárias de cristais e ímãs, ou emitidas por plantas, animais e seres humanos, passou a ser cada vez mais estudada, tornando-se hoje, graças ao próprio desenvolvimento científico, objeto de importantes e frutuosas pesquisas. Para a percepção, registro e análise da aura, diversos métodos têm sido aplicados. Podem ser alinhados, como principais, o método químico, o eletrônico, o anímico mediúnico e o método de técnicas associadas. Método químico. Os anais metapsíquicos e espíritas registram diversas experiências de percepção da aura com o simples uso de produtos químicos, como, por exemplo, as realizadas pelo médico Walter J. Kuhner, do Hospital de São Tomás, Londres, em 1911, com o uso de filtros coloridos, ampolas finas e achatadas contendo diciamina dissolvida em álcool, e empregando os diversos matizes de acordo com o fim a atingir. Esses experimentos, embora possa parecer estranho e até simples do método empregado, alcançaram, graças à reputação do Dr. Kuhner, significativa repercussão. Segundo suas averiguações, relatadas em The Human Atmosphere, com reedição americana, 1965, com o título Tillman Aura. A aura mostra camadas distintas e difere de pessoa para pessoa, conforme o sexo, idade, capacidade mental, saúde, etc. E observa até mesmo o sistema de diagnósticos com base em suas variações cromáticas e outros dados. Registros de efetiva validade científica, todavia, já eram realizados no século XIX. Experiências que implicavam até processos fotoquímicos tornavam-se cada vez mais conhecidas. Após exposições mais ou menos prolongadas, placas mergulhadas no banho revelador, banho de prata, mostravam, próximo às imagens captadas, manchas, sinais, estrelas, faixas, cones luminosos, envolvendo a cabeça, membros, partes menores ou maiores do corpo do espírito fotografado. As primeiras fotografias desse tipo teriam sido obtidas em março de 1872, por Samuel Guppy, com o apoio mediúnico de sua mulher, Nishwa Guppy, chamando a atenção do cientista Alfred Russel Wallace, 1823 a 1913, famoso naturalista inglês, codescobridor, com Darwin, dos princípios da evolução que os descreveu e analisou em artigo de grande repercussão. A Defense of Modern Spiritualism, publicado em 1874, Fortunately Review, e que, depois, fez parte de sua célebre obra On Miracles and Modern Spiritualism, 3. ed. 1895. A concreta possibilidade de se fotografarem os espíritos e as formas luminosas,
denotadoras da existência da aura, tornou-se, todavia, evidente, depois das notáveis experiências do fotógrafo australiano John Batty, acompanhadas por diversos pesquisadores, e cujos resultados, ao ocorrerem a partir de 1872, pelos cuidadosos procedimentos adotados, acabaram por se impor como respeitável demonstração da realidade espiritual. A propósito, uma explicação constante de uma carta de Batty, dirigida ao British Journal of Photography, dá uma ideia desses procedimentos, sistema de diagnósticos com base em suas variações cromáticas e outros dados. A câmara escura, munida de uma objetiva ROS, era construída de maneira que se pudesse obter 3 provas negativas sobre a mesma placa. Amortecia-se a luz, para poder prolongar a exposição até 4 minutos. O fundo era semelhante ao que se emprega ordinariamente, de cor parda carregada, e encostava na parede. O médium lhe voltava as costas, estava sentado e tinha uma mesa pequena à sua frente. O Dr. Thompson e o Sr. Tommy estavam sentados de um lado, à mesma mesa, enquanto eu me conservava defronte, durante a exposição. E, em carta dirigida a Uma Nature, mais tarde, 1874, o Dr. G.S. Thompson, citado, mostrava que o processo permanecia praticamente o mesmo, durante todas as pesquisas. Começamos as nossas experiências no meado de junho de 1872, reunindo-nos uma vez por semana, às 6 horas da tarde, hora que nos era imposta pelas ocupações pessoais do médium. Servimos-nos de uma objetiva de ROS, com foco de 6 polegadas. A câmara negra era das que se empregam ordinariamente para fotografia de formato de cartão de visita, com caixilho construído de maneira a se poderem obter 3 provas sobre a mesma placa. O banho de prata era preparado em um vaso de porcelana. O fundo era igual aos que se empregam ordinariamente, de ferro, montado sobre um caixilho de uma cor tirando ao pardo. Começávamos cada sessão colocando-nos em roda de uma mesa pequena, a qual nos indicava, por movimentos, de que maneira deveríamos operar. Seguindo essas instruções, o Sr. Batty ocupava-se com a preparação e desenvolvimento da maior parte das placas, enquanto eu dirigia a exposição, cuja duração era igualmente indicada pelos movimentos da mesa, em roda da qual estavam sentados todos os experimentadores, à exceção de mim. Tiravam-se as placas dos banhos preparados de antemão, sem observar ordem alguma particular. Julgo importante mencionar esse fato, porque ele permite recusar grande parte das objeções, se não todas, tendentes a pôr em dúvida a autenticidade dessas fotografias. Além das precauções tomadas para a escolha das placas, tínhamos recorrido a outras, e o médium não deixava a mesa, salvo se convidado para assistir à revelação, dessa maneira, admitindo-se mesmo que as chapas tivessem sido preparadas previamente tornava-se absolutamente impossível saber qual seria a imagem que se obteria sobre a placa. Entretanto, o médium nos descrevia essas imagens até em suas particularidades mínimas. As nossas sessões não duravam habitualmente além de 2 horas. Em outro trecho dessa carta, o depoimento do Dr. Thompson, referindo-se a um dos últimos trabalhos realizados pelo grupo de experimentadores, é deveras significativo. No decurso dessa sessão, ele, o médium, atraiu, repentinamente, a nossa atenção para uma luz viva e não la mostrou. Estava admirado de que nenhum de nós a visse. Quando a placa foi revelada, notava-se ali uma mancha luminosa e o dedo do médium que indicava. Todos aqueles que estudaram a série inteira dessas fotografias notaram que a maior parte das imagens obtidas apresentavam, por assim dizer, um desenvolvimento sucessivo, começando por pequena superfície luminosa, que aumentava gradualmente, mudando de contornos, e a última fase de mudança consiste na fusão de 2 imagens primitivamente independentes.
O Sr. Bettier nos fazia frequentemente observar a rapidez com a qual essas imagens apareciam à revelação, enquanto que as imagens normais só apareciam muito mais tarde. A mesma particularidade foi notada por outras pessoas que se ocupavam com semelhantes experiências e nos assinalaram este fato. Sucedia frequentemente no fim da sessão, quando a luz era consideravelmente amortecida, não notarmos sobre as placas submetidas à revelação nenhuma outra coisa além das impressões dessas formações luminosas que tinham sido invisíveis aos nossos olhos. Esse fato demonstra que a força luminosa que agia sobre a placa, se bem que sem ação sobre a nossa retina, era considerável. Por isso trabalhávamos às escuras, porque a luz visível, refletida pelos objetos que estavam no quarto, não podia produzir ação alguma sobre a camada sensível. Essas experiências, 1872 a 1874, segundo Oksakoff, eram noticiadas pelos principais órgãos especializados da imprensa inglesa, entre os quais British Journal of Photography, Spiritual Magazine, Photographic News, Medium, Spiritualist, Human Nature, ganhando destaque, como se observa das crônicas da época, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Nessa fase, além de Bettier, diversos outros pioneiros, entre eles nomes destacados dos meios universitários da época, Taylor, Tommy, Jones, Butland, Teslater, Hudson, Reeves, Parmes, Reimers, Wagner, Williams, etc., colaboraram para que novas fronteiras fossem abertas, em direção a futuros desenvolvimentos, cumprindo observar, todavia, que, embora com resultados não tão expressivos, o processo de registro das emanações energéticas apoiava-se, às vezes, em técnicas mais simples ainda, principalmente quando se tratava de registrar os eflúvios emanados de encanados. Anotava, a respeito, Leon Denis. Se, em completa obscuridade, se coloca a mão acima de uma placa sensível imergida no banho revelador, ao fim de alguns minutos de exposição, verifica-se que a placa se acha impressionada. Se a ela aderiram os dedos, da mancha que cada um deles produzir se vê, como de outros tantos focos, desprenderem-se, e irradiarem em todos os sentidos, ondulações, espirais, o que demonstra que a força psíquica, como os raios ultravioleta ou os raios Röntgen, atua sobre os sais de prata. E, relatando, a propósito, experiências pessoais, o mestre editor chega a um importante testemunho, colocada a extremidade dos dedos sobre a chapa mergulhada no banho revelador, se, elevando o pensamento, num subitâneo e ardente impulso, fazemos uma prece, verificaremos em seguida que as irradiações adquiriram no vidro uma forma particular, a de uma coluna de chamas que se eleva de um jato. Esse fato demonstra, não somente a ação do nosso pensamento sobre os fluidos, mas também quanto influem as nossas disposições psíquicas sobre o meio em que operamos e lhe podem modificar as condições vibratórias. A detecção dos eflúvios emanantes da aura, com apoio, basicamente, em recursos químicos, embora a simplicidade do processo, surge, pois, como fato comprovado, mercê do gabarito moral e intelectual dos respeitáveis investigadores que nele trabalharam, inaugurando, assim, um dos mais importantes capítulos da história do conhecimento. Método eletrônico. Desde os primeiros experimentos com eletricidade até os atuais desenvolvimentos eletrônicos, prenunciando avanços inimagináveis até, em benefício da humanidade, cientistas e pesquisadores buscaram construir aparelhos capazes de detectar e registrar as energias que emanam do corpo humano, facultando, assim, o surgimento da mais sofisticada instrumentação para o progresso geral das ciências. Na área que diz com a dimensão espiritual, não poderia ser diferente. Ainda no século XIX, pesquisadores de renome já construíam aparelhos capazes de registrar as emissões dos eflúvios humanos. Serve de exemplo a célebre bobina de Ruhmkorff,
cujo funcionamento é assim descrito por Albert de Rochas. Numa câmara instala-se uma bobina de Ruhmkorff, acionada por uma pilha suficientemente pulsante. Um de seus fios é deixado em comunicação com o ar ambiente. O outro, muito mais comprido, termina por uma proveta de vidro, cheia de água acidulada, na qual sua extremidade é fixada por meio de uma rolha de cortiça. Uma pessoa colocada num quarto vizinho, completamente escuro, toma numa das mãos a